Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre a democracia brasileira, as suas bases e os caminhos que ela vem tomando. E eu recebo aqui em nossos estúdios o cientista social Wagner de Mello Romão. Bem-vindo, Wagner. Obrigado. Wagner, qual tipo de democracia que a gente tem no Brasil e quais que são as principais características? Olha, a gente tem uma democracia tal qual todas as democracias do mundo, né? É uma democracia representativa, é uma democracia que tem uma democracia multipartidária, né? Nós temos muitos partidos, talvez em excesso, né? Nós temos uma democracia com regime presidencialista, né? Tentando um pouco fazer uma separação entre regimes, né? Regimes presidencialistas, há democracias que têm regimes parlamentaristas, em que os parlamentos são muito mais presentes ainda, né, do que nos regimes presidencialistas. E basicamente é um regime que está ancorado na famosa repartição entre os três poderes, né, o equilíbrio entre três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. Existem muitas variações possíveis nesse grande modelo da democracia representativa, né? Mas basicamente todas elas são compostas por esse arcabouço institucional básico, né? Entendi. E a gente pode falar que no Brasil o papel do presidente, ele segue o papel democrático real? Ele governa da forma que tem que ser ou não? Ele tem muita influência da Câmara, do Senado? Em geral, é bom que nas democracias, né, as democracias fortes, consolidadas, há sempre digamos, um equilíbrio de poder entre o poder executivo, o presidente, e o poder legislativo, o Congresso Nacional, né? Aqui no Brasil nós temos o Congresso bicameral, com Senado e com Câmara de Deputados, né? Então, assim, faz parte do jogo político, né? Faz parte do processo democrático. O presidente, de certa forma, basear ou balançar as suas ações, né, numa relação com o legislativo, né, que às vezes que é muito vista como uma relação, digamos, perversa, ou uma relação que a coisa do tomar lá da cá, né, é muito percebida nesses termos, mas de maneira geral é melhor que haja uma relação. É melhor que o presidente se relacione com o legislativo, né, do que se ele tiver uma postura, digamos, mais de centralização de poder, né. Em geral, a gente percebe que as democracias começam a passar por problemas, começam a apresentar problemas estruturais mais graves quando há uma centralização muito grande no poder dos presidentes, né. Então eu vejo que nesse aspecto a nossa democracia é uma democracia que está, nesse aspecto da relação entre presidente e Congresso Nacional, nós estamos razoavelmente bem. Poderíamos melhorar, né? E acho que a gente vai poder discutir bastante nesse programa. Então, a gente pode falar que ela é insuficiente, a democracia? Sim, sempre, né? Acho que sempre a democracia é insuficiente, né? Acho que todo regime baseado em representação, como todas as democracias o são, né, há sempre uma espécie que a gente pode chamar de uma tensão entre o que seriam o desejo dos representados e aquilo que são as ações dos representantes, né? E acho que isso não é uma particularidade da democracia brasileira. Isso faz parte de qualquer democracia, em grandes sociedades, em sociedades de massas, como são quase todas as que a gente vive hoje, né? Quer dizer, seria muito mais fácil a gente estabelecer processos de democracia direta, né, em pequenas comunidades, em pequenas comunidades políticas, né, com um número pequeno de habitantes ou de pessoas que participassem da vida política. A gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, a representação ela vai estar sempre permeando os processos democráticos. O que eu vejo é que, num caminho que eu acho que, eu diria que não tem fim, né? Quer dizer, a gente tem que estar sempre pensando em maneiras de aperfeiçoar esse nosso sistema. O que nós precisamos fazer exatamente é tentar fazer com que essa relação entre representantes e representados seja cada vez mais estreita, né?
que a gente não se utilize apenas, nós como eleitores, né, cidadãos, e os representantes como deputados ou como o próprio presidente da República, não limite essa relação às eleições de 4 em 4 anos. Né? Essa me parece que é uma visão que tem que ser superada, né? No sentido de que nós temos que tentar aperfeiçoar os nossos mecanismos de prestação de contas, né, de responsividade, né, ou de responsabilização, né, desses nossos representantes para com o conjunto dos cidadãos. Acho que esse é o caminho para o aperfeiçoamento do processo democrático no Brasil. Né? O processo democrático no Brasil ele sofreu uma pausa no período da ditadura, acho que a gente pode falar isso. Uhum. Aí com a retomada, com a diretas já, logo em seguida a gente teve o impeachment do Collor, depois 2 governos que se prolongaram por bastante tempo no poder, dois partidos, basicamente. O que isso muda na democracia? Atrasou o caminho a se seguir ou não? Uhum. Eu até colocaria um pouquinho antes, né? Porque ali, logo naquele momento, em 85, né, quando o Tancredo Neves foi eleito indiretamente, em 84, né, pelo chamado Colégio Eleitoral, né, com José Sarney de vice-presidente, e ele não tomou posse. Né? Os mais novos talvez não estivessem vivos, né? Mas houve um momento de bastante tensão ali, porque não se sabia se os militares empossariam, né, o vice-presidente da República, como é que seria essa reação. Passado esse primeiro momento, nós temos em 89 as primeiras eleições diretas para presidente, com Fernando Collor eleito, né? Importante lembrar que o candidato do PT na época, Lula, né, teve uma votação bastante expressiva, o que mostrou também que digamos que o processo eleitoral brasileiro já estava razoável, embora jovem, né, estava razoavelmente maduro, ou seja, recebia votos para um candidato bastante radical à época, né? E logo depois, com o impeachment do Collor, aí você tem razão, né? Eu acho que digamos, as instituições democráticas brasileiras, elas deram uma prova de que elas suportariam um momento de tensão institucional muito forte. Sem dúvida, um impeachment é um processo de tensão institucional bastante forte. E o impeachment do Collor e depois a posse do Itamar Franco como vice-presidente, né, como presidente da República, efetivo, já deu uma amostra de que de que estávamos trilhando o caminho certo. Né? A eleição do Fernando Henrique, em 94, depois da sua reeleição, depois, em 2002, a eleição do Lula, o candidato do PT. Né? Essa alternância, né, veja, a gente tinha tivemos um presidente saído do PDS, que era o partido de base do regime militar, né, que tinha se transferido para o PMDB, manteve-se como presidente, né. Depois o impeachment, todo esse momento de mais tensão, a posse do vice-presidente, em seguida a posse de um presidente que havia sido exilado político, né, no período da ditadura militar, e em 2002, em 2002 a gente pode ter certeza, né, de que o período de transição para a democracia, se ele não está plenamente consolidado, porque a perfeição, né, é algo muito difícil da gente alcançar, mas a eleição de Lula mostra uma real alternância de poder. Né? Hoje nós estamos há 12 anos já com o PT à frente do Executivo Nacional. Né? Muito se fala sobre a necessidade de alternância de poder, né, entre os partidos políticos. Eu também acho que esse é um ideal democrático. Mas, de maneira geral, a gente teve eleições, né, quer dizer, nós tivemos processos eleitorais com bastante lisura, né, algo que, na comparação com outros países, com outras democracias, nós estamos bastante avançados. Até pelo número de candidatos, eu acho. Pelo número de candidatos. Isso é um bom tema, eu gostaria de avançar também um pouquinho nesse tema. Mas o próprio fato de que nós temos os resultados das eleições são os resultados
do dia para a noite nós temos os resultados das eleições, né? Que nós conseguimos ter um processo de totalização dos votos digital, né, informatizado. E é um processo simples também, né? Não é um processo duvidoso como dos Estados Unidos, por exemplo. Exatamente, Estados Unidos a gente pode apontar, o México teve recentemente também eleições bastante conturbadas, com uma diferença, no começo da década, né, de 2000, uma diferença bastante pequena entre os adversários, e aí necessidade de recontagem de todos aqueles votos. Então, acho que o nosso modelo de totalização de votos ele é um exemplo, né? No caso dos partidos políticos, acho que tem um elemento importante aí, e acho que isso aponta algo que acho que a gente poderia melhorar, né? Veja, em 89 não havia segundo turno, né? As primeiras eleições que obtêm o segundo turno, ou seja, que o candidato... Desculpa, em 89 já havia segundo turno, né? Eu diria as eleições anteriores para governador do estado em 86, ainda, se não estou enganado, não havia segundo turno. Em 89 há segundo turno, é aquele momento em que a gente tinha 10 candidatos se colocando, né, e um processo eleitoral bastante intenso, né? Mas a partir de 94 a gente vai ter o que a gente poderia imaginar como o segundo turno se dando já no primeiro turno. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais as candidaturas competitivas foram se agrupando, né, nos dois blocos, né, um liderado pelo PSDB, um outro liderado pelo PT, e isso foi eliminando, né, as candidaturas que poderiam ser candidaturas a serem, né, que tivessem intenção de voto dos eleitores. Ou seja, desde 94 nós fomos cada vez... não diria nós, né, mas o processo político brasileiro, a forma como as eleições estão organizadas, né, elas foram restringindo aquela primeira opção de voto do primeiro turno, né? Ou seja, aquilo que a gente imaginava, né, que no segundo turno as forças políticas se reagregam, né, se reestruturam, recebem os influxos dos outros partidos e dos outros candidatos que perderam, né, o primeiro turno, num segundo turno, isso acaba ocorrendo muito cedo, né, quer dizer, muito previamente, né, de maneira... Ainda no primeiro. Ainda no primeiro turno. Quer dizer, veja, hoje a gente tem a grande surpresa das eleições de 2010, né, que foi a força da Marina Silva ao assumir lá em torno de 20% dos votos válidos no primeiro turno, né? Foi exatamente porque se pretendia, né, sobretudo as grandes forças políticas, né, pretendiam ter uma eleição bastante polarizada entre esses dois grandes blocos, né? Isso tem a ver também com uma outra coisa que acho que seria interessante nós discutirmos, né? Talvez uma reforma política, ou nem precisa ser uma reforma política, mas uma reforma eleitoral, rever isso, que tem a ver com o tempo de televisão, né? É isso que eu ia te perguntar, porque acaba sendo determinante, a população acaba conhecendo 2 ou 3 candidatos, no máximo 4, que são os que vão para debate, os que vão para entrevista. Exato. Hoje, com o Eduardo Campos, a gente tinha 11 candidatos à presidência. Exato. Acho que a população não conhecia mais que 4. Pois é. E até porque, quer dizer, a grande moeda de troca nos processos eleitorais hoje no Brasil é o tempo de televisão, né? O tempo de televisão... As coligações se formam... As coligações acabam se formando, né, com base nisso que o pessoal de marketing eleitoral, né, dá muita importância, que é o tempo no horário eleitoral gratuito, né? Então, para você ter uma ideia, quer dizer, as nossas coligações hoje, elas chegam a 8, 9 partidos, né? Sendo que os partidos mais representativos são 2 ou 3, né? Tudo isso porque os chamados partidos nanicos, eles acho que vale a pena até a gente dar uma explicação para o telespectador, né? Dizer, como é que é o tempo de televisão dividido, né? A primeira coisa é que 1/3 do tempo total de televisão já é reservado, é dividido igualmente entre todos os partidos que estão concorrendo às eleições. Ou seja, os partidos já saem de
hoje nessas eleições, por volta de 30 segundos já é reservado para o partido, mesmo que ele não tenha nenhum deputado na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional em Brasília, né? Ou seja, esse elemento ele vai exatamente se transformar numa moeda de troca relevante para os pequenos partidos, né? Mas, voltando ao tema do programa, Claro. desculpa te cortar, Claro. democraticamente falando, seria ideal enxugar os partidos e ter uma maior distribuição do tempo de TV, de rádio, de propaganda política? Isso é um tema de bastante controvérsia, né? Ainda há poucos anos houve uma determinação do Supremo Tribunal Federal, né? Havia uma tentativa de se instaurar no Brasil o que se chama de cláusula de barreira, né? Ou cláusula de desempenho. Seria mais ou menos o seguinte: aqueles partidos políticos que não obtiveram nas eleições nacionais, né, uma determinada porcentagem do número de votos, ou não elegeriam mais do que uma determinada porcentagem de deputados. Se a gente pegar o caso da Alemanha, né, como é que isso funciona na Alemanha? Na Alemanha, se o partido não consegue obter ao menos 5% das cadeiras no parlamento, ele não terá representação no parlamento. Ora, se a gente for olhar a nossa Câmara de Deputados hoje, nós temos 513 deputados. 5% daria em torno de 20 deputados, né? A gente tem hoje na Câmara em torno de 22 partidos, se não me engano, né? 10 desses partidos, ou até mais do que... apenas 10 desses partidos permaneceriam num sistema como esse, em que a cláusula de barreira é bastante alta, bastante elevada. Os outros partidos teriam que ser eliminados. Os outros partidos, eles se manteriam como partidos, mas eles não teriam direito à representação na Câmara dos Deputados. E nem a concorrer. Não, a concorrer eles teriam, sim. A concorrer sim. Os partidos se manteriam como partidos, se manteriam com direito a concorrer às eleições, mas eles não teriam representação na Câmara dos Deputados se eles não alcançassem um determinado patamar mínimo de votos que os daria direito a ter um determinado X de deputados na Câmara, né? Então esse é um tema bastante forte para a reforma política. Tá. Wagner, a gente volta daqui a pouco falando da democracia brasileira, se ela é representativa, se ela é direta ou não. Ponto de vista volta já falando sobre a democracia brasileira. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ponto de Vista está de volta hoje falando sobre a democracia brasileira. Wagner, um assunto que você já chegou a tocar seria a participação da comunidade, principalmente dos pequenos grupos, associações na política brasileira. Um decreto de 23 de maio criou o Plano Nacional de Participação Social, justamente aumentando a participação dos conselhos e das organizações da sociedade civil. A gente está caminhando para uma democracia mais direta? Sobre o plano, eu acho que vale dizer o seguinte, né? O plano ele tenta dar forma de lei, dar forma de legislação, né, para uma prática que já vem dessa nova tradição da democracia brasileira desde o período da Constituinte em 87, 88. Né? A Constituição de 88 ela já prevê
em alguns setores de políticas públicas, primeiro que ela já prevê, né, lá no seu artigo 1º, parágrafo único, né, já há uma modificação bem consistente da Constituição de 88 para a Constituição de 67, Constituição do período militar, que é enfatizar que a participação do povo, né, ela será exercida por meio dos seus representantes ou de maneira direta, conforme esta Constituição, né? Então ela já aponta nesse caminho de que a democracia ela não é meramente representativa no sentido das eleições para o parlamento, das eleições para o executivo. Se a gente recuperar um pouco isso logo após, em 1990, com a lei do Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde ele é estruturado sobre o pilar também da participação dos cidadãos, né, nos conselhos municipais de saúde, nos conselhos gestores de saúde, de equipamentos de saúde, Conselho Estadual, no Conselho Federal de Saúde, né, Conselho Nacional de Saúde. E a partir desse modelo da saúde, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde, outras políticas públicas foram também se estruturando na federação, no contexto federativo, né, a partir dessa estrutura de conselhos e conferências também, né, os conselhos sendo esse espaço mais permanente, né, de interlocução entre governo, sociedade, os chamados usuários, no caso da saúde, os empresários, né, do setor, os trabalhadores em saúde, e as conferências, esses momentos ainda mais amplos, em que se pretende elaborar grandes propostas, grandes metas para as políticas. Mas, como nós estamos num país federativo, né, de uma federação forte, né, com um forte papel dos municípios, um papel forte dos estados e um papel importante da União também, havia que se estruturar essas políticas no nível nacional, estadual e municipal com participação dos cidadãos. Então, os conselhos foram esse tipo de política. Outros exemplos são as audiências públicas, né? Quer dizer, então todo processo de lei de diretrizes orçamentárias ela tem que ter participação da população através de audiências públicas, as ouvidorias, agora, né, mais recentemente com a internet, com a capacidade que alguns canais, como os canais, por exemplo, da Câmara aqui em Campinas ou da Assembleia Legislativa em São Paulo, ou do Congresso Nacional em Brasília, né, tentando estabelecer um contato mais fino, né, mais estreito com os cidadãos. Então, a política nacional de participação social, ela visa, digamos, organizar um pouco de maneira jurídica, né, esse conjunto de possibilidades de participação mais próxima, né, que estavam relativamente desorganizados no conjunto do país, mas sobretudo, e aí a política ela se prevê trabalhar exatamente dentro do governo federal, né, de maneira a organizar isso dentro dos ministérios, as várias articulações que têm que ser feitas, né. Mas também muito se falou sobre a aproximação desses grupos, uma maior participação deles, do decreto ser bolivariano, algo perto do que aconteceu no governo Hugo Chávez. Isso pode chegar a acontecer ou não? Então, acho que lá é um pouco diferente, né, na Venezuela, né? O que a gente vê na Venezuela é que há uma transferência, quer dizer, primeiro que há a criação de algo absolutamente novo, que são os chamados conselhos comunais lá na Venezuela, que era algo que não existia antes do período Hugo Chávez, né? Isso não existia lá. Então, a Venezuela ela funcionava mais ou menos como funciona aqui no Brasil, com as prefeituras, as câmaras de vereadores, a Câmara dos Representantes Locais. A proposta chavista, né, ela visa praticamente criar um poder paralelo, né, com os conselhos comunais, que são instâncias não só de representação, mas de execução de políticas. Isso está longe de ser o caso do que a Política Nacional de Participação Social prevê, né? Ela prevê exatamente mesmo organizar algo que estava... Porque, veja só, a gente acaba separando em caixinhas a ação governamental, né? Então, a política de meio ambiente, a política de desenvolvimento urbano, a política de saúde e assim por diante. Quando, na verdade,
essas coisas todas, elas se interferem mutuamente, né? Se eu tenho 3 conselhos para cada um desses chamados setores de políticas, necessariamente eu vou ter que estabelecer algum tipo de interlocução entre as decisões, entre esses conselhos, para que as decisões do Conselho de Meio Ambiente não sejam antagônicas às decisões do Conselho de Desenvolvimento Urbano, por exemplo, né? Então, me parece que a política nacional, ela indica, né, o decreto ainda está em vigor, né, ela indica esse caminho. Portanto, embora ela esteja limitada, e por isso é um decreto presidencial, ela esteja limitada ao Executivo Federal, né, ela sugere aos estados e aos municípios que também acompanhem esse tipo de organização dessas instâncias de participação mais... Não seria uma redução de força do governo federal, em nenhum momento? Eu não vejo isso, não vejo. Eu vejo como uma medida, olha, de caráter administrativo, né, de caráter de gestão dessa participação social, né? Eu acho que aí a gente pode voltar num ponto que você já até citou, que a política brasileira, as bases políticas brasileiras, elas acontecem basicamente de cima para baixo. Com esse decreto ganha mais força ser de baixo para cima, até a formação de partidos mesmo? Olha, acho que os conselhos, né, as conferências e tal, eles têm processos... Quer dizer, como que a gente poderia pensar nisso, né? Tentando me aproximar disso que você está chamando de baixo para cima ou de cima para baixo, né? As pessoas vivem nas cidades, né? As pessoas vivem no seu bairro, né? Inevitavelmente, se a gente está pensando que o cidadão, né, deve ter algum tipo de influência no governo federal, me parece razoável pensar que o cidadão deve primeiro atuar no seu bairro, atuar no seu município, ter um papel digamos, de controle, né, social, exercer o controle social, o controle cidadão, né, junto ao seu vereador, junto ao seu representante no conselho gestor da escola do seu filho, né, no qual o seu filho estuda. Quando a gente está pensando em esferas mais altas, seja do governo, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, é natural que existam também organizações, né, que tenham algum nível de representatividade no âmbito estadual ou no âmbito federal para poder exercer esse tipo de papel, né? O cidadão isolado, o cidadão indivíduo, né, ele me parece ter muito pouca, não só força, mas inclusive capacidade de poder... Acaba sendo passivo. Oi? Ele acaba sendo passivo. A tendência é ser um cidadão passivo, né? Seria fantástico se nós tivéssemos cidadãos mais ativos, né? Se a gente tivesse cidadãos mais ativos no seu próprio bairro, na escola do seu filho, no hospital, né, no posto de saúde que está utilizando, né, e que ele pudesse ter algum tipo, né, algum grau de voz junto ao seu vereador ou junto ao seu prefeito da sua cidade, isso já seria um passo bastante grande, né? Eu vejo que nós temos que aperfeiçoar os canais de relação nesse nível local. E sempre considerando, né, que há uma dificuldade dos cidadãos de acessarem esses canais. Muitas vezes os canais existem, mas o cidadão ou não sabe, né, que esses canais existem, ou está pouco disposto mesmo a buscar esses canais. Seja porque tem falta de tempo, né, tem que cuidar dos afazeres familiares. Aí acho que entra esse ponto. Tipo, o brasileiro ele acaba sendo passivo em relação à atuação democrática dele. Pois é, assim. Eu nem diria que é só o brasileiro. Isso é próprio também de outros países, né? Acho que não é algo restrito ao nosso país, né? Eu vejo que a gente, institucionalmente, né, o país precisaria aperfeiçoar esses mecanismos. Acho que talvez uma esperança, não, uma expectativa, né? Há uma expectativa muito grande no mundo todo com o que a internet pode fazer para, digamos, diminuir esses... A internet, ela é basicamente, nas redes sociais, a gente acompanha isso e já existem as consultas públicas, né? Mas já existem as consultas públicas, a participação ainda é bastante baixa. Mas veja, se houver algum tipo de ação, né, ou se... eu acho que isso passa também por
por campanhas, né? Às vezes se as campanhas publicitárias, né, de produtos de mercado, elas fazem efeito, por que não também pensar em campanhas publicitárias em que o poder público possa também, né, sugerir ao cidadão que ele seja mais ativo e que ele acesse os canais de controle que ele pode fazer por meio da internet, né? Acho que as ouvidorias elas são também subutilizadas, mas elas são também espaços em que o cidadão individual pode se colocar com as suas sugestões ou com as suas críticas, com as suas recomendações, né? Eu vejo que a gente precisa avançar ainda muito nisso, acho que a gente está, digamos, na pré-história ainda do que nós vamos conseguir avançar. Mas acho que as expectativas são bastante grandes para que a internet ela possa se tornar um veículo da participação do cidadão individual, né? Um veículo aliado. Mas a gente pode falar que essa baixa participação que existe, principalmente nessas consultas, mais recentemente que os governos vêm fazendo, é algum resquício ainda daquele negócio ditatorial, da pessoa, ela tem medo de participar, de dar opinião, de se manifestar? Ou isso já acabou no Brasil? É besteira falar? Acho que nesse sentido, sim. Acho que isso já passamos por isso, né? Eu acho que, veja, se a gente for pegar as manifestações de 2013, né, de junho de 2013, essa foi uma expressão de que, a partir de uma determinada fagulha, né, as pessoas não têm medo de se colocar no espaço público, né? As pessoas se a gente tinha alguma dúvida, né, disso, acho que junho de 2013 foi uma demonstração de que isso é plenamente possível, né? Mas veja só que interessante, há uma pesquisa que mostra que é uma porcentagem irrisória, talvez 1 ou 2%, né, de pessoas que estavam presentes nas manifestações e que sabem o que é uma conferência, o que é um conselho de política pública, né? Quer dizer, esses dois repertórios de participação, seja o repertório do protesto, né, seja o repertório de uma participação mais institucional, eles têm um abismo entre eles, né? Então, a maior parte não acaba sendo guiada por uma pequena parte que, de certa forma, pode defender algum interesse? Eu acho que não é. Eu acho que a sua observação ela tá correta, assim, né? Quer dizer, as pessoas se mobilizam em torno Às de vezes alguns... sem saber por quê, realmente. Mas as pessoas se mobilizam, sim, no caso dos protestos, né? Mas as pessoas se organizam para a participação, geralmente quando há um interesse muito claro, né, muito objetivo. Veja, no começo dos anos 90, a grande novidade, né, eram os chamados orçamentos participativos, né, que tinham uma capacidade, a novidade era exatamente tentar trazer para o bairro, né, para o distrito, né, para a rua do cidadão, né, a possibilidade de que ele decidisse se ele queria uma rua asfaltada, se ele queria um posto de saúde no bairro, se ele queria uma creche, se ele queria, enfim, um parque infantil ou alguma coisa parecida, né? E esse foi um mecanismo que foi bastante utilizado e olhado pelo mundo inteiro, né? E que teve uma vida aí de pelo menos uns 20 anos em que esse instrumento foi utilizado, ainda é utilizado em cerca de 300 municípios no Brasil e cerca de 3.000 municípios no mundo. Mas acho que eu queria ressaltar esse aspecto que quando o interesse do cidadão ele está muito claro, ele está objetivo, né, em geral há mais facilidade de mobilização dessas pessoas para atuar e para ir em busca dos seus interesses. E da participação social ali. Sim, sim. Ponto de vista volta já, falando sobre, continuando o nosso tema, que é a democracia. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao
Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Ponto de Vista está de volta falando sobre democracia. Wagner, um estudo do Latinobarômetro feito ano passado aponta que 44% dos brasileiros preferem a democracia, 19% preferem um governo autoritário, 21% é indiferente e 12% não souberam responder. Isso é um reflexo de uma desconfiança política nos governos atuais, nos últimos governos, dos últimos 20 anos? Olha, acho que sim, acho que em parte sim, seria ótimo se nós tivéssemos 100% de pessoas que defendessem a democracia como o melhor regime, né? Em contraposição aos regimes autoritários. Acho que há acho que esse dado de cerca de 19%, 20%, né, 19%. Que defendem um regime autoritário, há certamente uma parcela da população que alia, né, que correlaciona governos autoritários a governos mais eficazes, né? Principalmente acho contra a violência, né? Acho que a violência é um fator. Pode ser que violência tenha, segurança pública, a violência permanece sendo um dos 3, pelo menos, principais temas, né? Inclusive nessa campanha eleitoral atual, né? Então acho que embora acho que esse número de 19% me parece um bom número, a gente já teve mais pessoas, uma porcentagem maior, né? 95 acharam maior na última pesquisa. Que acreditavam que o regime autoritário seria melhor. Acho que esse número até está baixo, né? E que bom que está, né? Mas acho que há uma correlação a isso e talvez acho que com relação à corrupção também, né? Porque muitos veem os governos autoritários, muitos têm saudades do tempo da ditadura militar, como se naquele tempo não houvesse corrupção, né? E certamente havia, mas não havia imprensa livre, não havia partidos políticos de oposição livres que pudessem exatamente, não havia instituições que livres, né, como Polícia Federal, como Controladoria Geral da União hoje, né, Defensoria Pública, né, que pudessem se colocar contra os donos do regime, né. Então, acho que passa um pouco por desinformação também da população esse valor, né. A gente pode falar que a corrupção ela é um dano à democracia? Eu acho que sim. Eu acho que ela eu não diria que ela é intrínseca à democracia, mas ela certamente existe em todos os regimes democráticos e em todos os regimes autoritários também, né? Essa maior participação da população, que a gente já falou anteriormente, seria um meio de diminuir a corrupção ou a gente corre risco de pequenos grupos como sindicatos, serem beneficiados e haver até um maior desvio, já que eles vão estar mais próximos ali? Eu acho que a gente tem que pensar a participação desses organismos, né, de organizações da sociedade civil, seja sindicatos também, que também são formas de organização de trabalhadores, portanto, da sociedade civil, né, associações comunitárias, enfim, né. Nós temos que pensar não tanto a entidade em si ou as entidades em si, os objetos em si, portanto, mas o que exatamente... que tipo de ação essas entidades podem promover, né? Que tipo de ambiente institucional é permitido, que tipo de mecanismos de controle é permitido a esses cidadãos. Acho que a gente teve agora, acho que cerca de 2 anos, a Lei de Acesso à Informação, que acho que foi ainda precisa avançar muito, digamos, na prática da lei, mas ela é algo a que o Brasil chegou atrasado, né? Muitos países latino-americanos já tinham essa legislação e foram criando essas legislações ao longo dos anos 2000, nós chegamos um pouco atrasados nisso, mas sem informação, né? Informação, você é jornalista, você sabe, né? A informação a matéria-prima básica para qualquer tipo de observação e de controle em todas as esferas da nossa sociedade. O empresário sabe que sem informação ele não vai controlar direito a sua empresa, né, o seu faturamento. E a mesma coisa funciona com os espaços as instâncias de participação social. Se esses cidadãos que se dispõem a exercer controle, não tiverem informação qualificada, né,
muito pouco eles poderão fazer. Acho que a gente está avançando, então, né? Eu vejo muito que a democracia, a nossa democracia, ela certamente tem problemas, certamente terá problemas daqui a 10, daqui a 20 anos, mas eu vejo um processo de avanço, né, democrático, de avanço nas instituições. Nós temos conseguido transformar, aos poucos, paulatinamente, veja, corrupção, né? Mal ou bem, opinião que se tenha ou que se não tenha sobre os acontecimentos mais recentes em casos de corrupção, o fato é que eles estão vindo a público, o fato é que nós temos um judiciário que a gente poderia chamar de independente, né? Quer dizer, ele é uma instituição, certamente há, né, influências políticas, mas de maneira geral o judiciário tem tomado decisões de maneira independente, né? Ele precisa também ser vigiado, né? Acho que o judiciário talvez seja um dos poderes que a gente menos consegue penetrar sobre as suas deliberações e compreender os processos no meio judiciário, mas acho também a gente tá avançando com isso. O Conselho Nacional de Justiça é um exemplo disso, né? Mas não, a gente precisaria de uma abertura nos 3 poderes, não só em um. Com certeza. Acho que tanto no Executivo como no Legislativo e também no Judiciário. Eu cito o Judiciário porque acho que é dos 3, é aquele que menos está aberto a um olhar público, né? O Executivo, ele tem sido escrutinado, né? A gente pode falar isso no governo federal, pegando pelo governo federal, o Legislativo, de certo modo, também, né? Acho que precisamos avançar ainda. As próprias comissões de ética no Legislativo Federal, elas acho que deixam muito a desejar ainda, né? Mas acho que a situação há 10, 15 anos atrás, ela era pior, né? Ela era pior. Voltando no que a gente estava falando sobre as desconfianças em relação ao governo, sim, e tudo mais, eu tenho dados aqui apresentados pela Agência Brasil de que 82% da população desconfia dos partidos políticos, e 79% desconfiam do Congresso Nacional. Isso. Qual seria o modelo ideal, democrático, para que aumentasse essa confiança? Existe algum país aí para a gente citar de exemplo? Eu acho que aí a gente toca no cerne do que se tem chamado de crise de representação, né? Os partidos políticos, eles têm um papel fundamental de fazer, né, eles são um veículo, né? Tá aqui o cidadão, o eleitorado, né? As pessoas chamadas comuns, né? E aqui nós temos os governos, né? O único veículo para que essas pessoas cheguem aqui, que nós temos hoje, são os partidos políticos, né? Essa crise dos partidos, eu diria que ela é geral, né? Na Europa Ocidental, na Europa do Leste também, mesmo nos Estados Unidos, na América Latina como um todo, há uma desconfiança grande nos partidos políticos. Eles sempre batem nesses 80%, 90% de desconfiança. Eu acho que os partidos políticos, internamente, eles são muito pouco democráticos internamente. Talvez a gente poderia citar uma ou outra exceção, mas de maneira geral eles ainda há uma desconexão muito grande entre os líderes partidários, entre as executivas nacionais e a base dos partidos, né? Talvez uma forma, né, de que a gente pudesse melhorar a nossa democracia seria melhorar a democracia internamente aos partidos. Eu acho que esse dado, eu vejo com muita preocupação esse dado, né? E acho que não é à toa que muitos candidatos, né, tentem se colocar exatamente à margem, né, dos partidos políticos, ou tentem gerar novos partidos políticos, ou tentem se colocar como políticos não profissionais, né? Isso é um reflexo dessa desconfiança da população de maneira geral com relação aos partidos. Acho que é difícil, né? Não é à toa que é um fenômeno geral, né? Mas acho que é um problema grave a que a gente precisa, não só a classe política, mas a sociedade brasileira precisa realmente olhar com mais acuidade, sobretudo no próximo período. Entendi. Você já chegou a falar qual que seria o modelo ideal para a gente seguir de democracia e qual a previsão que você tem para o Brasil nos próximos 20 ou 30 anos? Eu vejo, assim, a maneira de aperfeiçoarmos a democracia, como eu acho que eu até falei no primeiro bloco do programa, é a gente tentar diminuir esse espaço entre o representado e o representante. Nós temos que tentar
encontrar maneiras de tornar mais, digamos, cotidiana, né, essa relação entre o eleitor e aquele que está no governo, aquele que está no parlamento, né. Existem iniciativas que já estão acontecendo. Acho que uma delas que vale a pena destacar são os observatórios cidadãos, né, que são, digamos, organizações, né, compostas por entidades da sociedade civil que buscam chegar até os governos, propor plano de metas, né, estabelecer controles bastante apartados da esfera dos governos, né, não estão nos conselhos, né, eles estão fora dos conselhos, inclusive, exatamente porque os conselhos são espaços de uma ligação muito, muito forte, né, entre a sociedade e o governo. Então, os observatórios cidadãos, nós temos o exemplo da cidade de São Paulo, ou Nossa São Paulo, né, o movimento Nossa São Paulo, que estabeleceu uma série de indicadores de acompanhamento do governo municipal e foi avançando até o momento em que conseguiu colocar na Câmara de Vereadores uma legislação que obrigava os candidatos e os prefeitos eleitos a seguirem o plano de metas, o programa de metas na sua gestão, né? Eu vejo que é por aí. Eu acho que a gente precisa estabelecer esses mecanismos de checagem, né, de prestação de contas entre quem está no governo com relação a quem está na sociedade, né, de maneira mais cotidiana, que isso não se transforme em algo, quer dizer, que o legislativo ou que os próprios governos não entendam isso como uma usurpação do seu poder. Não, ao contrário, né? Mas é algo que pode, inclusive, transferir mais legitimidade para as suas ações e talvez diminuir esse fosso de desconfiança que você apresentou, né? Essa aproximação que você fala, essa maior participação da população, entender mais o processo político e o político ouvir mais, da parte da população, falta educação, uma educação de base nas escolas, por exemplo? Eu acho que sim. Falta educação política? Eu acho que falta. Eu acho que seria muito interessante se nós pudéssemos ter, em algumas escolas, sobretudo escolas particulares, isso é uma prática mais ou menos cotidiana, né? Desde pequeno a criança deliberar entre os seus pares, né, de 4, 5, 6 anos, na roda, né? O que eles vão fazer no dia, como é que vai ser a relação, quais são os combinados, não diria os castigos, mas quais serão os combinados, as penalidades para aqueles que saem do prumo, né? E ainda talvez a gente veja pouco nas escolas públicas, né? Acho que isso precisaria avançar. Eu acho que a educação política e acho que a educação para a democracia, ela precisa vir realmente do berço, né? Precisa estar no currículo escolar. Precisa estar no currículo e mais do que estar no currículo, precisa estar na prática dos docentes também, né? Dos professores, porque não é fácil. É muito mais fácil você ter uma postura autoritária em sala de aula do que você estar aberto a conversar com os estudantes, né? Wagner, a gente vai ficando por aqui. Você quer fazer alguma conclusão? Eu acho que só queria aproveitar e dizer que esse momento, né, das eleições é um momento muito importante. Acho que é exatamente no momento eleitoral que a gente vê os cidadãos em busca de informações, né? A gente tem, quer dizer, eu particularmente tenho recebido muitas, nas redes sociais, em outros ambientes, pessoas que onde eu busco informação, onde que eu consigo informação de qualidade, né? Então, acho que esses espaços como esse aqui são espaços importantes para isso, mas eu queria atentar para que nós estejamos, né, de maneira geral, imbuídos desse objetivo de transformar as eleições, não num processo de quem eu vou escolher, ou qual é o deputado que eu vou pegar um santinho e votar na urna, mas que seja um voto consciente, que seja um voto amadurecido, que haja uma tentativa, pelo menos, de comparação entre os candidatos e entre as melhores propostas. Obrigado, Wagner, pela participação. Obrigado. Esse foi o Ponto de Vista. Até o próximo.